Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025. Hoje nós vamos trazer aqui um tema bastante interessante. Agora estamos finalizando a nossa caminhada e precisamos ajustar algumas coisas que ainda podem estar pendentes. Sabemos que praticamos o bem, praticamos o mal em todas as vidas anteriores e nesta mesma encarnação atual. Hoje nós vamos falar de uma coisa bastante importante no sentido de que muitas pessoas precisam reajustar o seu chakra laríngeo porque foram praticantes da maledicência. A maledicência é um dos piores males causados por uma consciência humana, porque ela é como um instrumento que perfura não o corpo das pessoas, mas a alma das pessoas, a honra das pessoas. Talvez a dor física até seja suportável e ela melhora com o tempo. Mas a dor moral, principalmente quando ela é injusta, causada por alguém através da maledicência, é uma dor que dura muito mais tempo e ela é profunda, pois ela não fica apenas no físico. Ela vai atingir aquilo de mais importante que uma pessoa humana, um ser humano, possa ter na sua vida. O chakra laríngeo, que coordena a comunicação e a expressão, ele está situado, obviamente, o nome já diz, na área laríngea, ou seja, no pescoço, na garganta, naquela região do corpo físico. Nós sabemos que o corpo humano possui vórtices energéticos que comandam partes do corpo. Nós denominamos aqui de chakras. Chakras são como portais, onde entra e sai energia, onde transmuta a energia, onde recebe também a energia. Os 7 chakras principais do corpo humano, eles estão situados na base da coluna até o topo da cabeça. Então eles percorrem o nosso tubo neural, a coluna vertebral, aonde está a nossa essência primordial, que controla toda a energia dos nossos corpos, não somente o físico, mas também os demais corpos. E é interessante que os 7 chakras principais, eles têm 7 cores, exatamente as cores do arco-íris, mas que são as cores dos pranas. O prana é a energia vital que vem diretamente da fonte criadora através dos sóis centrais que vão se espelhando até chegar ao nosso sol local. E esse sol local envia para a Terra, para tudo que há aqui sobre a superfície do nosso planeta. Obviamente, tudo que é vida, seja hominal, vegetal, animal, mineral, elemental, tudo que está aqui foi semeado pela luz, já falamos isso. A luz traz os pranas são a energia ou as energias que criam a vida. Os pranas estão no ar, estão na água, estão nas plantas, estão em todo lugar, porque eles vêm pela luz e ficam impregnados aqui. Por isso que nós sempre dizemos que o ar que nós respiramos, obviamente tem oxigênio, o corpo precisa, mas acima de tudo está
o prana, que é a essência da vida, por isso a respiração é o sopro da vida. É interessante compreender um pouquinho mais as coisas do lado espiritual, porque aquilo que nós conhecemos como matéria não é a mais importante das coisas que precisamos saber. Os chakras, cada um controla um pedacinho do nosso corpo físico. Vamos falar do físico, não vamos falar aqui dos demais corpos, porque senão nós vamos estender demais a conversa. E é importante que você tenha a noção da influência dos chakras. O chakra básico é o primeiro, de baixo para cima. Ele está localizado no cóccix, praticamente abaixo, bem entre as pernas, no final da coluna vertebral. Ele tem a ligação com o nosso eu superior e o centro mineral, o centro cristal da Terra. O centro da Terra ele tem um formato de uma mandala. Ele recebe a energia que vem do Sol central cósmico, da fonte criadora, onde está a essência de tudo que existe nos universos, multiversos, galáxias e sistemas solares e planetas, e estrelas e luas, e também aquilo que está em cada vida existente em cada lugar. Esta luz que vem é como um pilar, como um feixe. Vamos imaginar um raio laser. Ele atravessa o nosso corpo e vai finalizar lá naquela mandala no centro da Terra. Aquela mandala de cristal recebe a energia e devolve esse mesmo pilar lá para o Sol central cósmico. Esses dois pilares, então, porque um vem e outro vai, eles fazem uma espiral giratória, obviamente, e transmutam a energia, aquela que precisa ser transmutada porque é negativa, e recebe a positiva e faz a troca. Então cada chakra nosso faz a troca energética de uma parte do corpo. Os 7 chakras, como foi iniciado aqui a conversa, eles estão localizados naquela linha da nossa coluna vertebral, que é o tubo neural. É interessante que a primeira parte do corpo humano, quando começa a sua formação no útero materno, ele vai trabalhar um formato do feto. E o que aparece primeiro é a parte onde estão os chakras. Depois, no final, então, é que forma o resto do corpo, mas o princípio da formação é o tubo neural. E os chakras vão estar neste tubo neural. O primeiro chakra, então, é o básico, o chakra raiz, o chakra da segurança. Se dê o nome que quiser, porque tem várias nomenclaturas. Mas é o chakra que nos liga à essência do planeta Terra. É onde as nossas energias também podem ser descarregadas. Lá no centro da Terra, no cristal, essas energias são transmutadas e devolvidas num outro pilar de luz. Quando nós temos um desequilíbrio neste chakra da segurança, nós temos então problemas. Problemas de falta de segurança. E aí podemos resumir numa palavra forte: medo.
Porque quando estamos inseguros, estamos com medo. O medo nada mais é do que uma insegurança, um desequilíbrio do chakra da segurança. Cada chakra tem uma glândula que rege a energia e aquela parte do corpo. Por isso que as pessoas que têm medo geralmente têm problemas no setor renal, bexiga, rins, principalmente porque o medo desequilibra a função desta glândula. Mas não vamos aqui dar uma aula de chakras, porque o assunto de hoje não é esse. Vamos subindo só para nominar os chakras para chegar no laríngeo. O segundo chakra, também chamado de esplênico ou sexual, ele está situado logo abaixo do umbigo. Ele rege toda a área sexual da pessoa, do ser humano, do corpo humano. Logo a seguir tem o terceiro chakra, que é o plexo solar, que está situado logo acima do umbigo. Por que o umbigo tem um formato circular? Porque ali é um transmutador importante. As energias positivas e negativas, elas podem ser transmutadas, elas podem ser recebidas e enviadas. Tanto que as energias negativas, quando elas vêm através de obsessores, que agora também não tem mais tanto disso, não precisamos aqui perder tempo. Mas geralmente elas entravam nesse chakra. Então, se o primeiro chakra era a cor vermelha, o segundo laranja, este já é o chakra dourado, amarelo. As mesmas cores do arco-íris. Vamos pensar nisso e lembrar disso. Temos o chakra quarto, o quarto chakra, que é o chakra cardíaco. Aquele que rege os nossos sentimentos, está situado na altura do coração e tem uma cor verde. Aí nós chegamos no quinto chakra, o chakra laríngeo, no pescoço, na garganta. É o chakra da comunicação e da expressão. Só para complementar os 7 chakras, eu vou seguir ao sexto e ao sétimo, e depois voltamos aqui ao quinto, que é o tema de hoje. O sexto chakra seria o terceiro olho, onde está a glândula pineal. Fica bem entre os dois olhos, entre as duas sobrancelhas. É o chakra que nós podemos ter ali, então, o entendimento da nossa espiritualidade, a comunicação com as esferas superiores, com os nossos guias, com as nossas versões de alma mais elevada e com as consciências mais elevadas. A glândula pineal é a glândula que nos dá a intuição e qualquer outro tipo de mediunidade, porque ele é um canal medianeiro. Ele tem a cor azul escuro. E o chakra laríngeo, que eu esqueci de dizer a cor, é azul claro. E por fim temos o último chakra, o chakra da coroa, coronário. O chakra que nos liga às dimensões superiores, que é o chakra da cor violeta. Voltando aqui para o chakra laríngeo, que é o tema de hoje, é o chakra da comunicação e da expressão. E nós temos aqui hoje um chakra importante, porque os chakras abaixo do coração, os 3 primeiros, são os chakras egóicos. Os chakras que nós temos que lidar com as sombras, as nossas próprias sombras, nosso ego.
São os chakras que trabalham as energias negativas, porque é por ali que nós recebemos e transmutamos as energias negativas. Os chakras superiores ao coração, ao cardíaco, que é então o laríngeo, o terceiro olho e o coronário, são os chakras superiores que nos ligam a dimensões superiores, a seres superiores, a dimensões superiores e à espiritualidade. Nos conectam com os nossos eus superiores. O chakra laríngeo, ele é um chakra também correspondente ao formato do corpo físico. Então, todos os chakras têm um tamanho de acordo com o seu formato, a sua silhueta física. Como o pescoço é a parte mais estreita do corpo, olhando uma pessoa de frente ou de trás, que é onde se direcionam os chakras, onde estão posicionados, nós vemos que a silhueta humana se estreita no pescoço. Então, o chakra tem um tamanho proporcional ao corpo. Por isso ele é um chakra mais estreito, mais fino, mais, não sei como dizer a forma, mas um chakra que tem uma dimensão menor e a energia ela circula de baixo para cima, de cima para baixo, numa velocidade incrível através dos nadis, que são meridianos importantes, energéticos do corpo. E ali eles se afunilam. E aí é como uma via pública, uma estrada dupla, e quando chega lá numa ponte só tem uma pista. Vai afunilar o trânsito, vai congestionar. Então é importante trabalhar esse chakra quando você faz um procedimento como o Reiki, por exemplo. Alinhar esse chakra com o mesmo tamanho dos de cima e os de baixo, para que a energia circule livremente sem congestionamento. Toda congestão energética provoca sintomas. Vai provocar sintomas de energia estagnada nos outros chakras, em outras partes do corpo. Mas o que nós trabalhamos hoje neste tema é realmente a questão da função deste chakra, que é a comunicação e a expressão. Como nós comunicamos no passado e nesta vida atual, nesta encarnação presente. Como nós recebemos a comunicação dos outros, e comunicação não são apenas palavras. Como nós recebemos as atitudes dos outros que se expressam através de palavras, sentenças, acusações, mentira, engano, sentenças proferidas, o julgamento. Teríamos aqui um leque de situações, mas vamos trabalhar as principais. Como nós comunicamos com os outros? Quando dizemos palavras, proferimos, na verdade, palavras positivas ou negativas, ou também quando não nos comunicamos, quando somos calados. Tem muitas pessoas que têm problema na área laríngea, principalmente na tireoide, que é a glândula que rege este chakra, porque, como se diz no popular, elas engolem as palavras não proferidas. Então, calar quando se deve falar, ou falar demais quando se deve calar, vai provocar disfunção na tireoide, vai provocar problemas em toda a área laríngea. E a área laríngea não é apenas a tireoide, não é apenas a garganta, é também as amígdalas, a faringe, a laringe, é também a boca, a língua, os dentes. E às vezes até partes do ouvido, porque fica próximo.
Nesta área nós podemos ter problemas de saúde, porque são energias estagnadas, e às vezes são energias de outras vidas, mas muitas vezes é desta vida. Mas mesmo sendo de vidas passadas, nós podemos trabalhar nesta vida, porque nós temos o presente para trabalhar e mudar o passado. O passado não pode ser mudado indo lá, que não há como, já passou, mas nós podemos trabalhar o presente, compreendendo e fazendo diferente. Então nós trabalhamos o passado, reajustamos e corrigimos e curamos. Nós temos em vidas passadas grandes problemas que hoje ainda refletem em formas de sintomas e doenças na área laringe. Vamos aqui dizer alguns exemplos. Nós tivemos a Inquisição Romana, que durou 5 séculos, de 1200 e alguma coisa até quase 1800. Nós tivemos, naquela época, uma igreja que se dizia cristã, a Igreja Católica Apostólica Romana, que virou Estado, virou governo. E quando temos uma ordem qualquer da sociedade que deveria se preocupar com as causas justas quando vir a poder, na maioria das vezes acontecem os abusos, e a Inquisição foi um abuso tremendo. Algumas estatísticas que nós recebemos das ordens de consciência superiores dizem que mais de 9 milhões de pessoas foram queimadas na fogueira, acusadas de hereges. Qualquer pessoa que não seguisse a cartilha da igreja era acusada de herege. Toda a família, não somente uma pessoa, e a igreja confiscava seus bens e ficava esses bens para a igreja. Na verdade, era uma usurpação, uma maneira de tirar dos outros aquilo que não podia tirar de outra forma. Chegou ao cúmulo de a igreja não conseguir mais, através dos seus representantes, acusar tantas pessoas, então ela criou uma terceirização. A pessoa que acusasse alguém de herege, e herege ali entrava uma porção de acusações. Então o vizinho que não gostava do seu outro vizinho ia lá na igreja, no bispo, no padre, enfim, aonde tinha o representante da igreja, acusava alguém daquele vizinho, daquela família, e a igreja era a autoridade, era o governo, era a justiça, era tudo. Estava centralizado o poder. Então eles prendiam a família inteira e confiscavam os seus bens e dava 20% para aquele que acusava. Virou um comércio. Depois de passar por todos os tipos de torturas inimagináveis, é só vocês olharem na internet, pesquisar sobre equipamentos, máquinas de tortura na Inquisição. Vocês vão ficar horrorizados. Se tiverem estômago para isso, procurem, senão não. Aí quando aquelas pessoas estavam realmente moribundas, como um golpe de misericórdia, iam para a fogueira, para ainda sentir mais um pouco de dor. Quantas pessoas acusaram pessoas naquela época da Inquisição? Quantos de nós acusamos outros? Nós tivemos, em média, 5 encarnações dentro da Inquisição. Obviamente, a Inquisição se deu mais na Europa. Mas nós estávamos lá em alguma encarnação, com certeza. Usamos o quê? O chakra da comunicação, da expressão. Comunicamos, nós expressamos, acusamos, julgamos. Porque nós podíamos estar em qualquer um
daqueles que provocaram o mal, tanto aquele que denunciou, quanto aquele que acusou, quanto aquele que praticou o ato da tortura. Então, aquele sofrimento causado por alguém, um dia volta para esse alguém. Tudo é lei do retorno. Por isso, nos últimos tempos, tantas pessoas estão morrendo queimadas. Em todos os sentidos, em construções, incêndios florestais, incêndios em automóveis que, num acidente, pegam fogo, acidentes aéreos, acidentes de todo tipo, onde há o fogo que queima pessoas, carbonizam pessoas. Quantas pessoas estão tendo problemas na área laríngea ultimamente? Disfunções de tireoide. Não tinha isso tanto antigamente. Aí vão dizer, porque não tinha medicina, não tinha diagnóstico, não tinha médico, não tinha isso, não tinha aquilo. Sim. Não tinha também, porque não precisava tanto, mas as doenças, de um modo geral, aumentaram muito de uns anos para cá, de umas décadas para cá, nesse último século. Por quê? Porque nós precisamos expiar as nossas dívidas kármicas. E a doença é o coringa quando nós não fizemos nada, ou não fizemos o suficiente. Então a doença vem para completar o serviço. Pagamos com a dor correspondente, que ainda falta, e acabou, aí podemos ascensionar. Se não fosse assim, quase ninguém ascensionaria agora, porque nós não sabemos e não temos o mínimo interesse em praticar o bem, sem saber a quem. Preferimos ainda satisfazer o nosso ego. É natural isso. Não precisamos nos culpar, nem condenar, nem nada. É natural. Precisamos apenas compreender a vida. Então, aqui apenas alguns exemplos do passado. Mas no presente, quantas pessoas estão fazendo isso hoje? Aliás, eu diria que hoje está muito pior, porque se naquela época era apenas naquela parte do planeta, na Europa, onde aconteceu naqueles países, são um punhado de países apenas. Foi ali na região da Itália, da França, da Espanha, Portugal, e alguns outros países próximos, mas principalmente nesses, onde a Igreja Católica era forte. O norte da África também, um pouco. Mas o resto do mundo nem se envolveu nisso. Mas hoje, a maledicência, a acusação, a mentira, o engano, a palavra mal colocada, o julgamento estão em toda parte. Isso vai afetar o chakra laríngeo. Se a alma é uma alma boa, ainda pode se redimir nesta vida e pagar o preço através de um problema de dor, doença nessa área laríngea. Mas se a alma tiver realmente a tendência de continuar nessa situação, ela nem vai precisar passar por nenhuma dor laríngea aqui, porque ela vai ter centenas de encarnações num outro planeta de provas e expiações, e ela vai pagar o preço. Vai ter tempo. Então, não vamos aqui definir nada, porque não cabe a nós, mas é só um aviso, um alerta. Se você ainda tem o costume, porque às vezes a gente faz isso sem perceber. Criticar só pelo fato de criticar, difamar só pelo fato de difamar, acusar, mentir, enganar, subestimar o outro, colocar o outro para baixo, como se diz. São sentenças, sem falar no julgamento. Quem nós somos para julgar alguém? Se somos todos alunos da mesma escola? O que o outro está fazendo, nós já fizemos.
Existe a lei dos homens para tentar controlar um pouco o ímpeto das atitudes de certas pessoas, mas o que vai realmente valer no final, já que somos almas imortais, é a lei divina. E a lei divina é justa. Ela não é implacável, como alguns dizem, ela é justa. Ela vai dar a moeda que cada um tem para receber. Vai dar o destino que cada alma escolheu. Ela não vai modificar nada, não vai interferir em nada. Por isso nós, como dizemos de vez em quando, as pessoas têm o hábito de dizer: Deus vai julgar. Não, Deus não vai julgar nada. É a tua consciência que vai fazer uma análise em cada etapa entre vidas, naquele plano astral, no além-túmulo. Ela vai analisar e vai dizer: mas por que eu fiz isso? Vou ter que ir lá corrigir. O porquê que eu deixei de fazer isso? Vou ter que ir lá fazer. É a consciência de cada um que é o seu próprio juízo. Não há nada e ninguém que vai fazer isso por cada consciência, por cada alma. É a própria. Então, quando nós temos alguma disfunção na tireoide, quando temos alguns problemas na área laríngea, vamos olhar para aquela situação e se questionar: o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Se a gente encontra alguma coisa desta vida, não se culpar. Apenas dizer: puxa, mas então eu tenho que mudar. Eu vou mudar. Esse não é o caminho. Não é o que eu quero. Eu quero o meu melhor. Eu quero o melhor para a minha alma. Eu vou trabalhar para a minha alma ascensionar e o resto não importa. Eu não preciso falar mal de ninguém, ter a maledicência na ponta da língua a todo momento. Isso não me traz nenhuma vantagem. É engano achar que alguém sobe socando outro para baixo? Não existe isso. Na prática, existe. Porque nós vemos pessoas, principalmente quando há uma concorrência, uma disputa, alguém querendo ficar acima põe os outros para baixo. Mas isso não é vantagem nenhuma, lá adiante vai virar tudo contra. Então vamos olhar para as situações e dizer: sim, então eu fiz isso, por isso está essa situação da saúde, no meu sistema laríngeo, no chakra laríngeo. Vou me corrigir, porque assim nós temos que fazer o propósito e depois seguir esse propósito. Não há outra forma de evoluir. A culpa não vai evoluir ninguém. Apenas olhar para a situação e olhar o aprendizado que ali está. E se é coisa do passado? Bom, no passado eu fiz aquilo que eu achei que era melhor. Foi um aprendizado. Estou pagando o preço, porque foi uma escolha minha. É como uma aposta, eu vou lá, aposto e gasto. Se eu não ganho, eu perdi o dinheiro. Apostamos numa situação e não cumprimos, ou então fizemos uma coisa sabendo que não podia ser feita. Porque quando nós cometemos um ato que não é positivo, mas é um aprendizado a primeira vez, mas a primeira vez em todas as vidas somadas, não nessa vida. Então a primeira vez não gera nenhum karma, mas nós temos consciência das coisas. Quando nós vamos praticar qualquer ato, nós temos a consciência se aquilo é lícito ou se não é lícito, se é ético ou se não é ético, se é positivo ou se é negativo. Por que fizemos? Porque dá vantagens. Mas é uma vantagem ilusória, porque depois aquela vantagem nos é tirada e pagamos o preço de acordo com o prejuízo causado. E se for através de dor também, então, além do prejuízo material, vamos ter também a conta da dor para pagar, e vamos pagar tudo. Então vamos pensar
como nós estamos nos comunicando e nos expressando. Porque hoje nós estamos num ponto final de uma caminhada. Ninguém pode alegar que não sabia. E tem mais. As pessoas que já estão mais expandidas em sua consciência conseguem entender as entrelinhas. Não é possível que a gente se engane com os outros. Nós vemos hoje na primeira linha escrita, no primeiro parágrafo falado, nós já sentimos o que aquela pessoa está intencionando. Não há mais quem possa enganar quem quer que seja. Então não adianta praticar o mal. Daqui a pouco vai ficar sozinho falando o vento. Porque todos vão saber. Aquela frase famosa que diz: me diga com quem andas e te direi quem és. Isso sim, vale. É só ver com as pessoas, elas se alinham com o quê? É só mostrar. Me diga com quem você está alinhado, eu já sei quem você é. Já sei que lado você está, se é na luz, se é na sombra. Não precisa ninguém provar isso. As consciências agora começam a interpretar. E se a pessoa fala, se expressa, se ela escreve, na primeira linha nós já sabemos o que aquela pessoa é, porque ela está mostrando o que ela é. Quando uma pessoa fala de outra pessoa, ela não está falando da outra pessoa, ela está falando dela. Então, quando alguém vem falar comigo, com você, de outras pessoas, aquele fulano, ele não está falando daquele fulano, ele está representando o que ele tem dentro dele, porque está alinhado com a sua essência. Não há mais quem possa enganar quem quer que seja. Acabou o tempo dos enganos. Então vamos, pelo menos, pensar nisso. Qual é a vantagem? Não vai conseguir mesmo? Só vai criar prejuízo para si próprio. O chakra laríngeo, da comunicação, da expressão. Ali é onde se cria a maledicência, que é um dos crimes dentro da lei divina. Um crime que exige reparação. Sem a reparação, a alma fica devedora. E a alma devedora não passa no portal da ascensão. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.